Bom, a gente tem outra reportagem aqui, que é justamente... trata ali do epicentro dessa tragédia. Com a lama mais seca, equipes de buscas dos bombeiros em Brumadinho conseguem avançar ainda mais. O próprio Rodrigo Salomão fez essa reportagem para a gente, mais cedo ele gravou, e a gente mostra agora essas informações. Vamos acompanhar. Técnicos ainda monitoram a barragem, que no final de semana obrigou a retirada temporária de moradores por risco de transbordamento. Mas com a drenagem realizada nas últimas horas e a ausência de chuva, os riscos foram minimizados e as equipes de resgate conseguiram avançar um pouco mais. Na região onde funcionava o centro administrativo, a lama começou a secar. Eu vou pedir para o Wilson Ismanhato mostrar esse terreno para a gente. À medida em que a gente vai caminhando aqui, com dificuldade, eu estou contando inclusive com apoio para caminhar, para não cair aqui nenhuma surpresa, mas é muito difícil. E é certamente a mesma dificuldade que as equipes que estão em terra, estão sendo deixadas aqui pelos helicópteros, têm enfrentado. A gente tem uma parte de terreno mais arenoso, em alguns momentos a gente consegue ver aqui até algumas pedras que se parecem com aqueles rachões usados na contenção, mas lá no meio ainda há presença de material bem mais molhado, e à medida em que a drenagem da barragem número 6 também vai acontecendo, essa água, ou parte dela, é depositada exatamente ali. Corpos foram trazidos durante o dia para o Centro de Operações Avançadas. O governador de Minas Gerais passou por aqui pouco antes da chegada dos militares de Israel, que fazem o planejamento das próximas ações. 25 pontos onde pode haver a concentração de pessoas desaparecidas foram mapeados e devem dar suporte à ação. Então a gente manda essas pessoas para lá na medida que esses pontos vão abaixando. Alguns desses pontos eles não ficam visíveis, então a gente não tem como chegar. Pode ser que por GPS, mas como a estrutura não está sendo vista, a gente prefere não arriscar a vida do militar que está lá. Então a gente manda ele para outros pontos. Muito bem. A situação realmente é dramática e é bem complicado realmente todas as áreas que a gente tenta analisar com relação ao trabalho de resgate, ao trabalho dessas equipes. É realmente trágico, então, né, mas Rosa? Hoje eu li, não sei, talvez o Salomão possa nos ajudar aqui, a começar a usar uma retroescavadeira, porque a lama começou a secar e isso oferece um pouco mais de segurança para poder encontrar os corpos. Eu acho que é isso, né? Pelo menos foi o que eu li, que já daria para usar. Porque até então só estavam usando os homens, porque não tinha como entrar com maquinário. Nós temos imagem poderia disso. afundar na lama, no mar de lama. E que hoje já estaria se usando uma retroescavadeira e iria usar principalmente na área onde fica o refeitório. E depende também da estabilização, de não chover, de não voltar a complicar a situação. A gente tem uma outra informação aqui, Salomão, que o coordenador adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais, o tenente-coronel Flávio Godinho, revelou que alguns homens do Corpo de Bombeiros tiveram intoxicação por causa do contato com a lama em Brumadinho, e onde a barragem se rompeu. Então, esse oficial não soube explicar exatamente quantos homens do Corpo de Bombeiros passaram mal, mas é uma preocupação que se tem também com as equipes de socorro, né, Salomão? Olha, até conosco aqui, viu, Sena? Ontem nós fomos orientados a tomar aqui um medicamento que previne algumas doenças, dentre as quais a leptospirose, que é causada pela bactéria que se encontra na urina e nas fezes dos ratos. Fizemos essa profilaxia, a nossa equipe da Band, por determinação e sugestão aqui dos homens do Corpo de Bombeiros. É uma lama, né, Sena, que inicialmente contém rejeitos, mas a gente não sabe o que mais era colocado ali, se tudo foi, né, conforme o protocolo de estar apenas o rejeito. Porque o rejeito em si ele é inerte, então ele não provocaria algo pior ou algo do tipo. Mas veja, levou tudo, né? Então levou a pousada, levou o que encontrou pela frente. Não se sabe efetivamente o que havia nesse meio do caminho, porque havia outros caminhões. É possível que houvesse ali produto químico em algum desses caminhões. Tudo isso está sendo levado em consideração. O que a gente tem de notícia é de bombeiros
bombeiro ferido. Bombeiros que já se contundiram, bombeiros que tiveram problemas no deslocamento, que é um deslocamento ainda muito difícil. A gente tem imagens dessa retroescavadeira que a Rose citou, não sei se o pessoal vai conseguir localizar, foram as imagens que a gente gerou agora há pouco, e essa retroescavadeira realmente conseguiu chegar. Um trabalho ali de quase 4 horas até essa retroescavadeira ultrapassar a lama seca. Ela demorou quase 4 horas para ultrapassar, porque ela está seca por cima, mas ainda há umidade por baixo. Mas aos poucos o profissional conseguiu levar essa retroescavadeira muito próximo aos homens do Corpo de Bombeiros para auxiliar no resgate na área do refeitório e também em um ônibus que está sendo nesse momento cortado com auxílio de motosserra, auxílio de alicate hidráulico e onde já foram localizados corpos de vítimas. Não foi possível precisar quantos, mas há corpos, segundo os homens do Corpo de Bombeiros. De vez em quando o áudio do Salomão fica um pouco, não vamos dizer prejudicado, né? Mas aeronaves que estão circulando ali, o rotor principal do helicóptero faz realmente um ruído alto, um barulho, e a gente vai trabalhando aqui, mas está dando para entender perfeitamente o que ele fala. Tem outro detalhe aqui que eu quero também discutir aqui com a Rose e com o Salomão, que é o fato de que ontem o vice-presidente da República, o presidente em exercício Hamilton Mourão, o general Mourão, tinha dito, né, que o gabinete de crise instalado pelo governo federal discutia a possibilidade de afastamento da diretoria da empresa Vale, a mineradora. Mas em pronunciamento feito hoje, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que não haverá intervenção do governo federal no comando da Vale. Tem essa posição contrária aí colocado, né, no governo federal, e ele está explicando o seguinte, é que na condição, né, da composição acionária e das leis brasileiras, o governo brasileiro tem lá o que eles chamam de golden share. É uma posição que permite ao Estado brasileiro, ao governo, à União, manter ou não a sede da empresa no Brasil, mas não permite nenhuma interferência na gestão. Então é uma coisa diferente. Então, em tese, pelo que a gente está entendendo, de acordo com a interpretação aqui do Onyx Lorenzoni, é que o Brasil, né, o governo brasileiro não teria como interferir ou fazer lá uma ingerência na gestão, trocar o presidente e tal. Isso, se fosse feito, deveria ser a partir de um processo e com determinação da justiça e coisa desse tipo, né, Rose? Foi isso que ele colocou. Ele disse que tem que ter um pouco de prudência nessa situação toda e que o governo não quer cometer nenhuma ilegalidade. Ele entende que o governo não pode, por exemplo, mesmo que o conselho o governo tenha maioria no conselho, não poderia tirar a diretoria e sem que esteja comprovada uma culpabilidade ou um crime mesmo que tenha sido cometido pelos diretores da Vale ou por omissão. Agora a gente vai ter os laudos para saber o que está acontecendo. Então, ele pediu prudência. Então, pelo que eu entendi, o que ele falou, ele desdisse o que o general colocou, Sena. Na verdade, foi isso. Ele disse, nós não vamos mexer, o governo não vai interferir, nós vamos esperar sair uma decisão. E ele disse assim, se estiver culpados, não tem problema nenhum em punir. Mas ele também disse que ele entende que é uma questão econômica envolvida, já que a Vale emprega muita gente. Então, Salomão, de qualquer forma, que é bom dar uma chacoalhada de algum jeito nisso aí, né, Salomão? Para ver se melhorem as coisas, né? O problema é que trocar diretoria, presidência... Olha, a Vale foi privatizada na década de 90, governo Fernando Henrique Cardoso. Nos anos 2000, o governo fazia parte do seu quadro acionista no governo Lula, que era responsável também pelas fiscalizações. Depois veio Dilma, depois veio Temer, agora Bolsonaro. O que a gente quer, na verdade, independentemente de diretoria, de conselho, é que não se permita mais que haja situações como essa, em que as construções são feitas de forma acochambrada, em que você coloca uma comunidade. Só para vocês terem uma ideia, acabou de circular uma fake news aqui de que a barragem 3, a B3, aliás, a B6, que é a barragem que tem água, né, a partir dos dejetos, de que ela se romperia, que ela teria chegado a nível 3. Eu, Wilson Esmanhoto e o Zé Roberto, a nossa equipe, nós estávamos no nível do barro, da lama, em que se houvesse esse rompimento, certamente seríamos prejudicados, certamente seríamos atingidos.
Então imagine vocês uma fake news dessa rolando e a gente no meio da lama. Por quê? Porque essa comunidade toda aqui, que impacta cerca de 3 mil famílias, vive nesse dilema, vive nessa situação abaixo dos níveis da represa, né? Abaixo dos níveis da barragem e a todo dia imaginando que aquilo lá possa se romper. Não pode existir esse tipo de dúvida e não pode existir esse tipo de relação, ora bolas. Se há uma represa que possa comprometer a segurança, nessa ponta não pode existir pessoas, não pode existir gente vivendo nessa situação. Sabe-se lá, o custo é tirar essas pessoas e colocar essas pessoas em outro canto ou não. O custo é fazer a represa de um outro jeito, em um outro lugar. Isso precisa ser ponderado. Está ficando difícil talvez vocês ouvirem que nós estamos aqui com 4 aeronaves voando do meu lado aqui, no momento em que eu posso visualizar a chegada de mais um corpo. Olha, só queria complementar essa história do Salomão falar da questão da população perto de barragens que ofereçam risco, Sena. No decreto que foi publicado hoje, uma das proibições que foi colocada é a existência de refeitórios, de partes administrativas ou escritórios próximos de barragens que têm um alto grau de risco, como o que aconteceu em Brumadinho. Porque se você observar, quando rompeu a barreira, quem são os maiores atingidos? São os funcionários efetivos da Vale e os terceirizados e a população, mas principalmente quem estava ali no refeitório, quem estava trabalhando. Então, neste decreto, está se pedindo para que as mineradoras façam uma mudança, retirem parte administrativa, refeitórios de perto dessas barragens. Então, eu achei que já foi um grande passo. É verdade. Bom, nós temos aqui a participação de alguns telespectadores que enviaram mensagens pelo nosso WhatsApp. Tá aí, por exemplo, o João Bianchi. Ele diz o seguinte: infelizmente não vai mudar. O Brasil é um país de que quem manda é quem tem mais poder. Às vezes tem essas... esse poder econômico, viu? Poder econômico, é disso que ele está falando mesmo, eu imagino. Mas eu tenho esperança. Agora, pior que eu tenho... Deixa eu só passar, Irani, esse que está no ar aí. É o Iramir Rocha, é isso? Boa tarde, é um absurdo isso que aconteceu. Quantas vidas se foram por falha de pessoas que só se importam consigo mesmo. Sabiam do risco, mas deixaram essas pessoas morrerem. Diga, Rose. Eu disse que eu tenho esperança, mas ao mesmo tempo que eu digo que tenho esperança que as coisas vão mudar, eu me lembro que a Vale não pagou nenhuma das multas da história lá do primeiro rompimento quando teve em Mariana. Ou seja, ela foi multada em 300 e tantos milhões pelo IBAMA. Até hoje, o IBAMA não viu um centavo. O governo voltou a multar agora, por causa de Brumadinho, 200 e poucos milhões. E você acha que vai pagar? Então, assim, eu acho que a população tem que pressionar os deputados para não ter esse lobby, como eu falei aqui no começo do programa, para não ter deputado a serviço de poder econômico, para poder beneficiar empresas, mas que esteja a favor da população. Claro que nós queremos empresas. Você acha que eu não quero uma empresa no meu município? Claro. Eu quero emprego, mas eu também quero sustentabilidade, eu quero condições de que você não mate um monte de gente. Claro. Vai ser a pior tragédia trabalhista do Brasil, essa história da Vale. Não adianta ter lei dura e multa pesada se não paga, não resolve nada mesmo. Exatamente. Rose, precisamos fazer um intervalo. Bastidores do Poder faz, portanto, uma pausa e volta já já. Não saia daí.